O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve definir hoje alternativas ao aumento da alíquota do IOF. Vamos então conversar com o Pedro Moreira, porque a agenda por lá está agitadíssima, né, Pedro? Inclusive com aquele encontro durante a noite de segunda-feira. Já sabemos o que está nesse momento no radar do governo e da equipe econômica? Mais uma vez, bom dia para você. Olá, Carol. Ótimo dia para você também. Ótima terça-feira para quem está com a gente nesta manhã. Carol, ontem à noite, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve mais uma vez na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para se reunir com ele e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi a segunda ida de Haddad à residência oficial com o mesmo objetivo em menos de uma semana. Também estavam nesse encontro os líderes do governo no Congresso Nacional, senador Jacques Wagner, deputado José Guimarães, senador Randolfo Rodrigues, também a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Esse encontro estava marcado por volta das 7h30 da noite, Davi Alcolumbre chegou um pouquinho antes das 8h e depois da reunião ninguém conversou com a imprensa, ninguém antecipou o que ficou definido, mas no finalzinho também, depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já tinha até deixado a residência oficial, chegou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para se reunir com Alcolumbre e Motta. Padilha, que já foi também da Secretaria de Relações Institucionais, né? Então a gente vê aí que há toda uma mobilização, né, para tentar definir essa alternativa ao IOF, tentar atender às demandas do Congresso Nacional, e isso deve sair ao longo deste dia de hoje. Isso porque ontem o ministro Fernando Haddad, ao chegar ao Ministério da Fazenda, conversou com jornalistas e disse que precisa definir isso antes da viagem do presidente Lula à França, que está marcada para esta quarta-feira. A gente lembra que esse calendário começou com a publicação daquele decreto que aumentou o IOF no último dia 21. Na quinta-feira passada, Motta anunciou então que estaria dando ao governo o prazo de até o dia 10 de junho para que o governo apresentasse alternativas ao IOF, sob o risco de pautar na Câmara uma das propostas que pedem a suspensão do decreto. E ontem também, ao ser perguntado, o presidente da Câmara foi perguntado se nessas medidas, nessas alternativas poderiam estar, por exemplo, a questão das isenções fiscais, né, das renúncias fiscais que são concedidas às empresas. Ele não quis responder, disse que prefere esperar o que vai ser definido pela equipe econômica. O ministro Fernando Haddad também disse que avalia, sim, medidas estruturais, né, de médio e longo prazo, como, por exemplo, o aumento da idade mínima para a aposentadoria de militares e também a questão dos supersalários no serviço público, salários que passam do teto constitucional. Quem também falou sobre essa questão, Carol, ao longo da segunda-feira, foi o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele que criticou o uso do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, que é o motivo do atual imbróglio entre o Executivo e o Congresso, né? Galípolo criticou o uso do IOF para fins arrecadatórios. A gente até separou essa fala do presidente do Banco Central, é o que a gente acompanha agora. Eu sempre tive essa visão de que a gente não deveria usar o IOF nem para questões arrecadatórias, nem para você fazer algum tipo de apoio para a política monetária. Acho que é um imposto regulatório, como está bem definido, né? E aí, do ponto de vista do IOF em câmbio, o receio é justamente esse, de que possa soar com algum tipo de controle de capitais, né, e que não é desejável, né? Do ponto de vista do IOF para crédito, eu acho que também ele deveria se prestar à questão regulatória, ou seja, não é desejável que você tenha uma escolha de uma linha ou de um produto específico em função de uma arbitragem tributária.